Amigos queridos, estamos hoje encerrando mais um capítulo do Evangelho com reflexões para todos nós, procurando pensar nas oportunidades divinas que todos estamos recebendo nesta reencarnação, tendo em vista o nosso progresso. Hoje nós vamos ler o item 19, Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas o meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que se concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior, ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto de um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Amigos queridos, é com muita alegria que iniciamos este Evangelho no dia de hoje, nessa manhã radiosa, pedindo aos benfeitores amados que leve aos corações amigos a esperança, a confiança, a serenidade e também a tolerância, Jesus, para os momentos que todos nós estamos sendo convidados a enfrentar. Mestre, que nesta hora sejamos agasalhados pela sua luz e pelo seu manto. Estendei as nossas preces aos enfermos, aos nossos irmãos que ora estão cansados e abatidos. E que Jesus possa nos dar força e coragem para a nossa caminhada. Que assim seja. Amigos, a nossa caminhada é a caminhada do progresso. Queremos avançar nesta existência porque já compreendemos a finalidade útil de nossa reencarnação. Portanto, o progresso é lei da natureza. E todos nós que estamos aqui em condições diferentes, seres animados e inanimados, todos estamos submetidos sob o amor e a bondade divina. Por isso, nós podemos ver que a própria destruição que o homem parece por termo muitas coisas é apenas o meio chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre na natureza, mas também tudo morre para renascer. E renasce e nada sofre o aniquilamento, porque a natureza
ela é fonte de inspiração, de criação de Deus, nosso Pai. Então, que está na natureza, tudo que faz parte da natureza, está ligado também ao progresso. Então, todos os seres vivos, eles progridem, tanto os animais quanto aos espíritos, reconhecendo uma grande diferença, que nós somos responsáveis por nossas escolhas, somos responsáveis pelos nossos atos, os animais não, porque eles não pensam, eles não têm esse potencial que temos da inteligência e não têm também, de forma alguma, os princípios que nós temos de perispírito, de moralidade. Então, todos vivem sobre o aspecto natural da lei, que vai fazer com que eles avancem. Desde que nós assumimos um progresso ou uma escala no processo evolutivo, como entrando numa fase hominal, nós vamos perceber que todos nós caminhamos também para desenvolver, saindo do automatismo, do instinto, para desenvolvermos a inteligência. Então, quando Santo Agostinho mostra aqui, ele nos diz assim: marcham assim paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais, o da habitação, enquanto nada em a natureza permanece estacionário. É claro que quando o homem desenvolve a sua inteligência, especialmente a inteligência voltada para o bem, ela aplica essa inteligência para o bem de todos. E é muito difícil definir o princípio e a finalidade da reencarnação, a progressão dos seres e a pluralidade dos mundos e o futuro que aguarda, porque ainda estamos numa situação bem ainda rudimentar. Nós não somos um espírito evoluído, como nós encontramos aí tantos outros benfeitores que tiveram trajetórias de muita luta. Para a gente pode observar isso, que nós não gostamos da dor, nós reclamamos, nós ainda não aceitamos, nós ainda não compreendemos que essa dor, ela é um processo de modificação da nossa estrutura perispiritual, e nós vemos também a imaturidade de quantos espíritos que caminham conosco, até mesmo dentro do âmbito familiar, tantas diferenças, por isso que nós reencarnamos com essas diferenças, para que um possa contribuir com o progresso do outro. Então, nós vamos ver que durante o sono, quantos de nós somos orientados, amparados no desprendimento do corpo e visitamos outras regiões. Isso é um estímulo para todos nós. Assim, todas as nossas noites que nós deixamos o corpo, nós pudéssemos viajar para compreender, ser orientado, para que saiamos dessa inércia, onde nós muito ainda temos a libertar dessa. Então, o espírito, ele visita aqueles espíritos que ama e ele sente, por isso que muitas vezes nós temos essa lembrança de algumas coisas, mesmo que sejam fragmentadas, mas nós sabemos que às vezes nós acordamos um estado de felicidade. E esse estado de felicidade é por vermos aqueles que amamos numa outra condição. Então, é preciso que a gente queira crescer, queira mudar, queira fazer o bem na nossa vida. E se nós fizermos isso, nós vamos nos surpreender, porque nós nos tornaremos seres mais felizes, teremos maiores alegrias. A tristeza e as dores, elas vão ser compreendidas de forma diferente e nós vamos ter a esperança de progresso para que a gente possa melhorar. Amigos, nós não somos mais o mesmo de ontem, nós hoje estamos tendo uma outra oportunidade e nós podemos ser mais graciosos com os nossos irmãos, mais delicados, mais gentis. Nós podemos, sem dúvida, né,
envolver os nossos irmãos em nossas vibrações. O que que nós temos? Ainda uma fraqueza, um desânimo, uma ociosidade, uma inoperância. Então, quando nós vamos compreender a importância de sentirmos que nós somos capazes de vencer as nossas lutas, que nós somos capazes de agasalhar em nós o desejo de progresso, né? Nós vamos ver que tudo isso nos traz esperança. E nós podemos também perceber que as diferenças de animais, de espécies, as diferenças de toda sorte também estão submetidas sobre o progresso. Então, cada espécie constitui físico-moralmente um tipo absoluto. Cada um cujos indivíduos estamos presentes nessa fonte que é o universo, nós vamos ver que esse princípio inteligente ele vai se transformando. E hoje nós já estamos com uma inteligência, não mais um princípio. Então, quantos mundos mais elevados estão à nossa frente, isso mostra que a lei de progresso é para todos nós. No entanto, nós precisamos compreender que nós, como espíritos que somos, precisamos desenvolver essa centelha divina que nos confere o senso moral, que nos faz alcançar um aspecto intelectual diferente, com mais observação diante do bem. Então, nós temos que entender que a nossa individualidade e a nossa vestimenta perispiritual, ela vai ser tecida com os nossos sentimentos, de que forma eu estou procurando compreender isso. Então, nós que temos um espírito, temos essa grandeza do perispírito, entendendo tudo isso, que nós vamos avançando, saindo dessas situações grosseiras para sentir a grandeza de Deus, nós começamos a observar melhor todas as oportunidades que Deus tem nos dado, desde o mal que não vai mais existir dentro de nós, porque nós estamos trabalhando para melhorar. Nós vamos ver que a lei do progresso nos estimula ao novo crescimento, mas todos nós somos quase que obrigados a passar pelas mesmas fieiras até chegar ao bem. E só o bem é que vai fazer com que a gente se desligue desta inferioridade intelectual, dessa infância espiritual, para sentirmos a grandeza e o valor que a lei, que o progresso, que o trabalho nos oferece. E é assim que nós vamos nos tornando melhores, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos fazendo novas conquistas e nós vamos entendendo o valor da reencarnação para a edificação do aperfeiçoamento moral de cada um de nós. É por isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo em família, lutando para que a gente possa alçar esse mundo de regeneração e depois a progressão do mundo que todos nós estamos a caminho. Nós fomos criados como espírito e com desejo de crescer. Ninguém foi criado para fazer o mal. O mal não existe, não existia dentro de nós. E só nós fomos sempre estimulados e compelidos a fazer o bem. Mas, muitas vezes, distraímos dessas possibilidades, por isso que nós retardamos a nossa marcha, não crescemos como deveríamos crescer. Então, por isso, hoje, já numa condição de espíritos mais inteligentes, que estamos já caminhando para o mundo de regeneração, nós já compreendemos a força do livre-arbítrio, já entendemos que quando Jesus vem nos chamar a atenção para a implantação do reino de Deus em nossos corações, isso tudo nós já estamos procurando esforçar para amenizando as dores, eliminando as nossas dificuldades morais, e queremos que nasça no nosso coração todos esses sentimentos que vai nos estimular a caminhar dentro da lei do progresso
que é um progresso facultativo, porque Deus quis que cada um de nós conquistássemos este progresso pelas nossas obras, pelas nossas lutas. E nós sabemos que toda luta digna, com amor, com respeito, nós teremos a recompensa. E essa recompensa é justamente a satisfação de conquistar uma nova condição, uma nova situação, uma nova posição espiritual. Então, a progressão de todas as coisas nos leva necessariamente a uma transubstanciação. E outra coisa que nós precisamos entender, que é um de grande alavanca para nós de progresso, é a mediunidade espiritual, que é uma das forças da natureza que vai nos auxiliar a entender como nós nos interagimos com todos os mundos, e nós então vamos sentindo as mudanças que vão ocorrendo dentro de nós. Nós percebemos também que uma grande mudança que tem ocorrido para nós hoje, assim, de uma forma muito clara, é a ciência, né? Porque o homem foi aperfeiçoando, transformando seus pensamentos, foram depurando seus sentimentos e chegando a conclusões muito importantes do bem, de acompanhar a evolução. E a ciência nada mais é do que o reflexo desse progresso. Hoje a gente pode observar quanto, né, nós estamos melhores do que ontem. Hoje, com as vacinas, com a ciência, a diminuição da dor, os antibióticos, tudo isso é um avanço de progresso. Chegará um momento em que nós não teremos mais necessidade de sentir tanta dor, tantas dificuldades, como temos visto até hoje. Então, nós vimos até a própria Gênese nos mostra que nós teremos sublimes alegrias quando nós compreendermos as oportunidades que a reencarnação nos oferece para transformarmos, para sentirmos a grandeza de Deus em nossa vida. Por isso, meus amigos, a progressão dos mundos, ela vai sempre trazer para nós esse olhar. E é por isso que Santo Agostinho, ele fala aqui para nós com tanta propriedade, né? Ha chegado a um dos seus períodos de transformação. O mundo está em transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Olha que grandeza isso, amigos. Isso é para nós um estado de alegria, é um novo dia, é um novo olhar, é uma nova oportunidade. Queridos amigos, que Jesus ilumine os nossos pensamentos e que na hora do passe possamos comungar verdadeiramente o desejo de melhorar, para que os Espíritos ajudem-nos a dissolver todos esses conflitos doentios, essas mágoas, que dependem de nossa vontade para mudar. E assim, consagraremos em nós como um vaso limpo para receber o ósculo do amor e da ternura que estes Espíritos têm a nos oferecer. Que cada um ore com a sua fé e as suas rogativas. Mestre de amor, fluidifica as nossas águas, colocando nela o medicamento que tanto necessitamos. Dai-nos força, coragem para vivermos dentro da serenidade e da confiança. Amigos, recebam no seu coração as vibrações sinceras, amorosas dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Sinta-se fortalecido, sinta-se amado. Muito obrigada, Jesus, que assim seja.